Nessa sexta-feira, 15, o deputado estadual Kelps Lima, Solidariedade, presidente da CPI da Covid no Rio Grande do Norte, disse durante a entrevista que este foi um dos maiores roubos durante a pandemia do novo vírus Xing Ling. Não tenho dúvida nenhuma disso, afirmou o parlamentar. Temos confissão, delação premiada. Os documentos são estarrecedores, conforme noticiou a revista Oeste. Possíveis irregularidades estão sendo investigadas no Rio Grande do Norte. Sou muito responsável ao afirmar isso, que houve um dos maiores roubos durante a pandemia, que foi ocorrido numa operação desastrada do Consórcio Nordeste. Esse dinheiro ele foi desviado. Já há confissão, já há delação premiada. Os documentos são estarrecedores. A linha de investigação agora ela segue dois caminhos. Um é recuperar o dinheiro, o que é muito difícil, porque quando o bloqueio judicial feito às empresas, o dinheiro já tinha desaparecido, e a responsabilização em especial, identificação e responsabilização em especial de agentes públicos que são suspeitos de participarem do esquema. Os empresários não há nenhuma dúvida, até porque eles já confessaram, e eles indicam caminhos para se chegar a alguns agentes públicos. Esse é o caminho que a CPI adotou. Buscar identificar os agentes públicos e, de alguma forma, tentar recuperar algum dinheiro. Havia um conluio, uma negociação de mais de 50% do valor pago dos 48 milhões seria só para desvio com propina. A operação deu errado porque ela foi toda desastrosa e nenhum respirador foi entregue. Os estados perderam 100% do dinheiro investido. Nos causa estranheza essa investigação não ocorrer no Senado. Eu sei que há um grupo enorme de senadores, senador Marco Rogério, senador Eduardo Girão, que tentam levar essa investigação. Porque um consórcio ele é um órgão interfederativo, são 9 estados envolvidos. Há um braço da operação do desvio de recursos no estado de São Paulo. E esse tema não ser investigado no Congresso é estranho, porque a investigação ela é muito objetiva. O acesso aos documentos demonstram que o dinheiro foi literalmente roubado. E mais, os 9 governadores do Nordeste têm acesso à documentação sigilosa que a CPI teve acesso. Nos causa estranheza e revolta os governadores não saírem do Consórcio Nordeste, os governadores, claro, que não estiverem envolvidos nisso, e o não afastamento do senhor Carlos Gabas, porque os depoimentos indicam e de forma clara, e ele não negou isso, porque ele se recusou a responder da CPI, de que ele favoreceu a cidade de Araraquara com o dinheiro do povo do Nordeste. Pelo menos ele tentou favorecer. No final deu tudo errado, porque a operação foi toda desastrosa e o povo do Nordeste perdeu 48 milhões de reais, 300 respiradores, e agora a gente está tentando correr atrás sem o apoio da grande maioria dos parlamentares nordestinos. O que eu acompanhei, eu sou advogado, eu milito nessa área há mais de 2 décadas. Quase nenhum ato dessa CPI do Senado tem validade jurídica. Houve humilhação de testemunhas, lei de abuso de autoridade ferida. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem todo cuidado com isso. Inclusive, algumas vezes eu fui criticado pelo excesso de zelo nos procedimentos para que eles não sejam anuláveis. A CPI aqui investiga 12 processos de compras com suspeitas de desvio de recursos. Inclusive, dos 12, 2 dos processos já teve a operação da Polícia Federal, uma delas específica aqui no Rio Grande do Norte, com afastamento da secretária de junta. O que a CPI do Senado deveria fazer era ter investigado, porque esse é um caso muito mais objetivo do ponto de vista do desvio de dinheiro público do que qualquer outro que passou pela CPI do Senado. Mas é difícil da gente ter essa investigação na hora que o relator é pai de um dos governadores do Nordeste. Só Carlos Gabas, como outras figuras do Consórcio Nordeste. Já houve recados de parlamentares federais para liberar dispensa de depoentes e nós não vamos liberar ninguém. O nosso grupo aqui tem maioria na CPI, a gente vai aprofundar as investigações. Nós temos um passo decisivo na próxima semana, que é a liberação do inquérito que transcorre no STJ sobre o Consórcio Nordeste. É a última documentação das 5 investigações sigilosas existentes em cima do Consórcio Nordeste, só falta a gente ter acesso a uma delas. Então, a gente vai ter todo o arcabouço de documentação. Aqui a gente vai conseguir quebrar todos os sigilos. Por exemplo, a quebra do sigilo de Carlos Gabas ela é fundamental, porque a gente consegue
aprofundar a estranhíssima doação de 4 milhões de reais à Prefeitura de Araraquara, que é administrada também pelo ex-ministro do governo Dilma Edinho, do PT. A empresa contratada, a Rentcare, ela funcionava num apartamento. Ela foi contratada sem licitação e a segunda nota fiscal da vida dela foi de 48 milhões e 700 mil reais do dinheiro do povo nordestino. E Carlos Garbas convenceu a dona da empresa a doar 4 milhões à Prefeitura de Araraquara. Não tem como uma operação dessa não ser investigada. Não tem como. Convocamos já o prefeito de Araraquara, Edinho, do PT, para ele explicar qual foi o nível de convencimento que ele teve para tirar 4 milhões de povo nordestino para ir, com todo respeito, claro, à cidade de Araraquara. Mas nenhuma empresa faria essa doação se não tivesse envolta num grande esquema, não sei se com a participação do prefeito de Araraquara, mas quem pediu a doação foi Carlos Garbas. Que essa investigação, tão logo seja concluída a CPI, ela seja federalizada. O Consórcio Nordeste, como eu já disse, é um organismo interfederativo. Claramente houve braços, inclusive fora do Nordeste, em relação a isso. Então, a CPI, qual a competência dela? Aonde houve qualquer ato de improbidade ou possível desvio de recursos envolvendo dinheiro do Rio Grande do Norte, a CPI pode alcançar. Então, todo e qualquer esquema orquestrado dentro do Consórcio Nordeste, seja por participantes, sejam por lobistas, que aparece o nome de vários lobistas nas investigações, pessoas se apresentando como representantes de agentes políticos do governo da Bahia, do Consórcio Nordeste, para pedir propina, nós vamos sim quebrar sigilos, convocar pessoas e fazer toda a investigação necessária. E, ao final, nós vamos enviar, entre outros, ao Procurador-Geral da República. O cuidado que a gente está tendo é de não antecipar julgamentos, é de não humilhar pessoas, é de não fazer lacração na CPI, é de fazer uma investigação que dê resultado no final, que é o que a população quer. Então, a gente tem tido muito cuidado com as declarações de cada um dos processos investigados para não apontar culpados. A única exceção que a gente pode ter mais ênfase é do Consórcio Nordeste, pelo simples fato que tem confissões. Há pessoas que confessaram o crime, o desvio do dinheiro, disseram para quem ia distribuir. Então, em relação a esse, já não há o que se discutir. Infelizmente, a gente não pode revelar a documentação porque ela foi decretada sob sigilo, algumas de forma muito estranha. Por que o Consórcio Nordeste, o governador da Bahia, correu tanto por foro para essa investigação fosse na Bahia no primeiro momento? Por que uma mera ação de cobrança dos estados para recuperar o dinheiro corre em segredo de justiça? Por que a auditoria interna do Consórcio Nordeste, para apurar a retirada da cláusula de seguro do contrato, ela corre em segredo de justiça? Há um absurdo nesse contrato que o Consórcio Nordeste retirou da minuta do contrato as cláusulas de seguro. Por isso que não se pôde recuperar o dinheiro através de fiança bancária. Então, é tudo muito escandaloso. Eu torço, por isso que eu digo, eu torço para que essa investigação ela seja federalizada, esse material seja aberto ao público, para que, inclusive, sirva de exemplo e de desencorajamento a quem pratica esse tipo de ato. No Rio Grande do Norte, nós vamos tentar aprovar um projeto de lei pós-CPI para evitar o que aconteceu no caso do Consórcio Nordeste, onde os recursos foram pagos de maneira antecipada e antes da assinatura do contrato. Antes do próprio Consórcio Nordeste ter contratado a empresa Rentcare para ser a intermediária no esquema de propina, antes do Consórcio Nordeste ter contratado, o Rio Grande do Norte já tinha enviado dinheiro. Nós vamos alterar a lei da adesão do Rio Grande do Norte a consórcios, que autoriza o Rio Grande do Norte a aderir a consórcios interestaduais, para que isso não ocorra. Segundo, a nossa Secretaria Estadual de Saúde, isso ocorre em todo o Brasil, ela é um verdadeiro shopping center para corrupto. Os setores de almoxarifado, de pesquisa de preço, de recebimento de material, é todo analógico e feito de forma amadora. Isso facilita a corrupção. Essa é uma das recomendações que nós vamos mandar para a Secretaria Estadual de Saúde e estamos estudando mecanismos legais para que torne mais difícil a ação do corrupto e do corruptor.